a Madonna, ela se converteu ao judaísmo, pelo menos há um dado tempo lá, ela tinha se convertido. Eu não sabia, você sabia disso? Fala muito de cabala, né? Cabala, Isso. Parece até que ela porque a cabala é um ramo do judaísmo, né? É, a Mas, parte mais mística. mas eu pensei que ela só apreciava assim, como algumas Também. pessoas que Não, gostam de não, horóscopo, mas gostam de horóscopo, mas Não. O que eu fiquei sabendo é que ela tinha se convertido e ela tinha até mudado de nome. O nome dela era Esther, tá? Bom, tudo bem. Um sujeito que eu não sei direito se representava ela, fazia parte do grupo dela, ou queria vender para ela, não sei, mas ele nos procurou, isso lá pelo ano 2006, 2007, que ele queria que a gente escrevesse para ele, num pedacinho de silício ou vidro, o que fosse, todo o livro do Zohar. Zohar é um livro que tem a ver com a Cabala, deve ser a base da crença deles. A gente pegou o tal do livro, né, e fez as contas, né, e usando a tecnologia que havia na época, os equipamentos que a gente tinha, ficava muito caro. E a gente deu o preço, olha, se você quiser, é possível e vai custar tanto. Sumiu, desapareceu. Passado um pouco mais tempo, o Papa Benedito, não sei quanto. 16. Isso, Benedito XVI foi visitar Israel. E o que deram de presente para ele? Tem uma universidade. Eu ia falar o disco da Madonna. Só faltava, né? Por essa eu não esperava. O disco da Madonna. Talvez ele recebeu, mas a gente não ficou sabendo. Mas o pessoal lá do Ternion, que é uma universidade de engenharia muito famosa lá em Israel, eles tinham uma máquina novíssima, né? Só um detalhe, essa universidade lá, quando eles falam o seguinte, quando a pessoa vai fazer arqueologia, é porque não passou no Terrion, aí vai... Tem essa piada. Tem essa piada. Que realmente deve ser difícil entrar no Ternion. Mas em todo caso, eles tinham acabado de receber uma máquina assim, que era top de linha, né, em nanotecnologia, que usava um feixe de íons, né, para fazer como se fosse escavar o silício, tá? E o que eles fizeram lá no Ternion? Escreveram o Velho Testamento, né, a Tanakh, num pedacinho de silício e deram para o Papa. Isso foi sensação, isso pelo menos lá em Israel, né, foi notícia de jornal, tal, né? E essa foi a primeira vez que eu fiquei sabendo, né, de que foi feito isso. Depois eu acho que uma cópia desse chip deve ter ido parar lá no museu do livro, né? Lá do Adolf Reutemann? Não, aquele que tem em Jerusalém, em frente da Universidade Hebraica, que tem assim um formato da tampa do... Não, perto do parlamento, né? Lá embaixo, que tem a tampa do Museu de Israel, perto do Knesset lá. Isso, ali tem... Adolf Reutemann era o curador dos manuscritos do Mar Morto até pouco tempo. Ok. Tinha realmente uma seção ali da menor Bíblia do mundo, e eles colocavam isso lá. Certamente devia ser uma Ficou cópia. um bom tempo ali. Tá? Uma cópia desse chipzinho que estava lá, né? Ok, o tempo foi passando, né? Mas só para eu saber, Sim. esse chip que fizeram da Bíblia foi antes ou depois do... Que a Madonna não chegou a fazer o chip do Zohar. Ela não fez conosco, tá? Pode ser que esse sujeito que representava a Madonna, talvez ele percorreu ali as universidades, tá? E recebeu uma proposta melhor da Universidade de Tel Aviv ou do Ternion, né? O fato é que no momento que ele chegou lá na Universidade Hebraica, as máquinas que a gente tinha não eram assim o topo de linha, entendeu? E ficava muito caro. Talvez ele tenha feito o tal do livro do Zohar, e talvez hoje, né, a Madonna tenha lá. Não, até eu perguntei, Vilela, porque o pessoal de casa deve saber, o primeiro livro a ser impresso no Ocidente foi a Bíblia Sagrada, por Johann Gutenberg. Aí eu queria saber se nessa nova invenção da imprensa, se eu posso chamar de reinvenção da imprensa, porque é um revolucionário, se a gente poderia talvez trabalhar com a hipótese que a Bíblia novamente é o primeiro livro a ser impresso, porque vários livros foram impressos depois de Gutenberg, mas o primeiro no Ocidente foi a Bíblia. Ok. Aí eu queria saber em que ranking a Bíblia estaria. Eu tenho a resposta para isso. Tem um físico famoso
ele já morreu, ele foi prêmio Nobel, é o Richard Feynman. Famosíssimo, né? E Judeu. Sim, judeu, a universidade, eu não lembro qual universidade dos Estados Unidos, mas ele foi o sujeito que primeiro anteviu o uso da nanotecnologia. E ele disse a frase célebre, né, que há muito espaço vazio lá embaixo, né? Plenty of space in the bottom. E as aulas de física dele eram muito famosas, acho que foram até transcritas e tudo mais. E na década de 60, assim, ele propôs 2 desafios para os alunos dele, da classe dele. Um desafio era fazer lá uma peça mecânica de um tamanho muito pequenininho. Esse desafio foi, a propósito, quem dos alunos fizesse o desafio, né, ele ia ganhar $1.000. Na época, $1.000 era um super dinheiro, tá? Na década de 60. E o segundo desafio era escrever um livro num espaço muito pequeno. Ou seja, ele já entendeu que usando a ideia, né, o desafio não era usar nenhuma técnica de impressão, mas usar alguma coisa que era pequena. Esse desafio de escrever um livro numa dada área, que era muito pequena, demorou anos para ser resolvido. E um dos alunos, depois de muito tempo, pegou um microscópio eletrônico, modificou ele e usou o feixe do microscópio eletrônico para escrever. E ele não escreveu o livro todo, mas para demonstrar, né, ele escreveu uma página de um livro que chama Two Cities. De Santo Agostinho, As Duas Cidades, não? Eu não... Porque Santo Agostinho tem um livro famoso chamado As Duas Cidades. Não Cidade sei. de Deus, Cidade dos Homens. Na verdade, o título é Civitate Dei, é Cidade de Deus, mas ele fala das duas cidades. Mas tem um outro também, agora você está lembrando, tem um outro chamado As Duas Cidades, que eu vou lembrar aqui agora, que fala de Roma e comparado à outra. Eu sinceramente, eu falo para vocês, eu nunca li esse livro, então, mas em todo caso, esse aluno escreveu, tá, essa página, né, porque era muito difícil escrever o livro todo, e foi considerado, ele fez assim a prova, né, da ideia, né, proof of concept, e recebeu os $1.000. Então a resposta para você, né, na verdade, quem escreveu, quem usou essa tecnologia pela primeiríssima vez, a sugestão do Feynman, né, foi esse aluno que escreveu essa página desse livro, The Two Cities, mas depois dele, né, se a gente considerar isso que foi feito lá no Ternion, e eu acho que em outros lugares também, foi a Bíblia. Tá? O livro completo. Isso que eu ia perguntar, porque uma coisa é fazer uma página, outra coisa é o livro completo. O livro completo. Porque se a gente for pensar, né, Porque página por página, o Gutenberg também, antes de imprimir a Bíblia... Ele imprimiu algumas... Testes. Testes. Okay. Alguns dizem até que tudo começou com uma brincadeira de criança, porque o filho dele estava num galho de árvore e o menino pulou no colo dele e o menino tinha uns bloquinhos de madeira que ele fazia com desenhos. Deixou a impressão. E quando o bloquinho caiu na terra, deixou a impressão. Então que no início ele tentou vários objetos até fazer os linótipos e os tipos, exatamente, a tipografia, né? Aí ele tentava vários, tentou madeira não deu certo, tentou ferro não deu certo, até ele conseguiu E nesse que ele conseguiu finalmente, que conseguiu imprimir, aí primeiro fazia uns desenhos, que era um teste, depois o livro inteiro, aí veio a Bíblia de Gutenberg. Então, de certa forma, parece que a história se repetiu. Sim,